início é o seguinte: entrevista, talvez seja importante depois, né? Entrevista com o acadêmico Ademar Américo Madeira, realizada no dia 16 de 12 de 004, em sua residência, com início às 9 horas e 30 minutos. Finalidade: resgate da história da odontologia catarinense para o Museu da Imagem e do Som, de acadêmicos e outros profissionais que fazem parte dessa história. Acadêmico Madeira, estamos hoje em tua residência para fazer uma entrevista contigo, eu, acadêmico Elmo, o acadêmico Edu, o acadêmico Werner e o acadêmico Delmo, atual presidente da CO, para registro dos fatos históricos que tua fértil memória nos pode proporcionar, para nosso projeto do Museu da Imagem e do Som, que fará parte do acervo histórico da CO. Nós vamos conversar sobre tudo que tu sabes sobre a odontologia passada e tu, por que ser dentista? Se tu fosse economista, inclusive. Informalmente pode me dar uma pincelada da tua origem, dos teus pais, tua mãe, quem for, quem não for, porque fizesse odontologia? Assim, à vontade, né? Madeira, já começa dizendo o nome do teu pai, da tua mãe, onde é que tu nasceste, qual foi o lugar, quando, tá? Bom, eu nasci, registrei 5 de agosto de 1922 aqui em Florianópolis. Os meus pais são do sul do estado, que é Luiz Luciano Madeira e Judite Américo Madeira. Ele era viúvo. Então se encontraram coisa e depois vieram residir aqui em Florianópolis. Meu pai era sapateiro. Artista, na época era artista. A minha mãe costureira, costurava muito bem, gostava. O Beto também entendia realmente de passado tudo isso. E o meu irmão nasceu em Orleans, que eles moravam no sul, e eles vieram para Florianópolis. E eu nasci aqui em Florianópolis. São 2 irmãos. Se nascesse aonde? Que lugar, Madeira? Hã? Em que lugar? Aqui justamente na rua Crispimira. Eu também nasci aqui na Crispimira. Eu também nasci aqui na Crispimira. Só que tu nasceste... A Crispimira tem um divisor de águas. A Avenida Paulo Ramos, um divisor de águas. Exato. Tá? Leste e oeste. Tu nasceste aqui no leste. Não, eu nasci justamente... No oeste. Foi onde eu também nasci, no oeste. Ali naqueles banhados, não sei o que era. É que aqui, realmente, a Crispimira tem um divisor de água feito pela Avenida Paulo Ramos. É leste e oeste. Aí tu nasceu, pensei que tivesse nascido no leste. Foi o próprio rio, porque o rio depois é que foi arrumado. O rio da Avenida. Eu, da minha parte, também não nasci muito longe, não. Nasci na maternidade Carlos Correia aqui. Não é que tu nascesse na era moderna, nós nascemos naquela época, em casa, o quarto se fazia em casa, né? Se não falha a memória, era a rua 24 de Maio, não é? E justamente a 24 de Maio era praticamente daqui, da Mauro Ramos, para lá. Essa parte depois é que foi sendo construída. Foi saneado aqui. Era tudo banhado. E eu ganhei agora de uma paciente que trabalha no arquivo público 2 exemplares da história de Florianópolis, onde num dos exemplares o autor lá coloca todos os nomes antigos e os nomes modernos das ruas de Florianópolis. Nós não viste agora, nós tivemos um lançamento, eu e o Madeira, do livro do Carlos Humberto, sobre a história de Florianópolis. Um livro. Tem vários já. Mas ele é o melhor historiador que tem agora. Chega de Piazza, chega de Carlos Humberto Correia. Esses dados e esses dois, não posso dizer que seja um livro, 2 apostilas, eles foram compilados de atas do município, da época, da prefeitura municipal e do Estado também. Então são atos verídicos, é transcrição. Tanto é que é bem o Carlos Humberto, ele já há mais de 10 anos que é diretor do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Tem acesso. Tem acesso. Aquelas planchas que ele fez no livro, eu não li o livro ainda, nós temos o lançamento do livro. Foi semana passada. Foi semana passada? Eu li no jornal, semana passada. A ele que eu queria, já falei com o Delmo, já falei com o Madeira, se nós conseguirmos juntar a história da odontologia catarinense, conversar com ele para ele fazer uma introdução histórica com o historiador e dar
caracterizar o livro como um trabalho memorialístico. Ele tem experiência disso, tá? Ele é muito Então eu já falei isso com Deus, essa coisa é certa. A seriedade com que ele faz as coisas. Ele é muito meu amigo. Aliás, ali no Instituto Geográfico tem gente muito boa. Né? Eu me lembro que o Lara Ribas era presente e sempre conversava, muito conversava. O Lara Ribas tem uma pena que morre, uma cabeça desse tamanho, uma memória fabulosa. E depois, no final, quando ele já estava mais agora para morrer, e ele foi presidente do consistório da UFPB, depois eu o substituí, eu fui um xodó comigo, eu briguei com ele, eu tive a coragem de brigar com o coronel Lara Ribas. Meu Deus do céu. Agora depois ele Ele era muito temperamental, né? Ele era muito ele temperamental. ele era milicão daqueles corretos. Muito temperamental. Mas era E ele qual, era uma né? sumidade de Foi meu vizinho, quando eu morei na Rita Garibaldi, ele morou um tempo na Rita Garibaldi E também. ele fez parte da história de Santa Catarina, né? Lá no contestado. Mas bom, isso não é para nossa história aqui, mas eu briguei com ele por um fato engraçado. Nós todos sempre fomos amigos do Lara Ribas. E dificilmente se contestava o Lara Ribas. E quando o consistório do Príncipe do Real Segredo é uma maneira de ter lembrado disso, é uma instituição da maçonaria que congrega os graus maiores da maçonaria. E o Lara Ribas, por ser o decano da maçonaria, ele foi logo indicado pelo soberano grande comendador, que é do Rio de Janeiro, para presidir logo depois da criação, e ficou perpetuamente até morrer. Mas antes de morrer, eu já tinha sido secretário dele, o Gustavo Zimmer, que é outra cidade que morreu também, que eu lamento, essas pessoas não deviam morrer. Eu, Gustavo Zimmer. O Gustavo Zimmer é o pai do Zimmer aqui, do que trabalhava na casa do Epe. Foi professor Foi professor de Moeda. De Moeda ele entendia tudo. E eu era um dos mais novos, estava ascendendo aos graus superiores, mas como eu sempre gostei, eu tinha administrado graus inferiores, e eles gostavam de mim. O Zimmer era bem mais velho que eu, o Ribas. E, só para resumir, uma vez tinha um nome forte aqui da cidade, que eu não vou citar o nome dele, ele estava irregular na maçonaria. E na maçonaria não se permite isto. E eu tinha vindo de uma reunião, eu era grão-mestre, tinha vindo de uma reunião de São Paulo, onde ficou enfatizado e decidido. Irregular num algo não pode frequentar o outro, ou vá para a rua, ou pede licença, seja o que for. E eu, numa reunião que o Lara Ribas estava presidindo, eu falei no nome desse figurão nosso aqui da cidade. Ele ficou enfesado, ele tirou o avental, ele estava como segunda pessoa do Lara Ribas, tirou o avental, fui nominado e me retiro até que seja pedido desculpa, que não sei o que não sei o que. E eu, mais novo, ele já tinha 70 e pouco, 80, eu devia ter 50, 52, 51. Mas eu estou tranquilo que eu estou cumprindo normas gerais, Constituição, regulamento que nós temos. Tudo bem. Passou pau na minha cara. Na outra sessão, um advogado, que também é conhecido aqui na cidade, não vou citar o nome, ele veio falar comigo. Aí ele disse, olha, tu tens razão, e eu estou contigo. Eu agradeço o teu apoio. De 30 e poucos que tinha na reunião, um só veio falar comigo. Aí passou muitos bicudos comigo, outros não bicudos, e eu continuei administrando a minha potência e com resultados. Isso que foi pior para quem eu disse que estava irregular. Ele não voltou mais. Aí passaram-se, 3 meses depois o Lara me chamou, acabou a reunião, o Lara me chamou, disse que quer falar contigo. Eu estava com um pepino, eu não estava com medo porque eu não tinha a consciência pesada. Né? Aí ele disse, olha, eu acho, foi onde eu briguei com ele, respondi ele, eu acho que tudo procedesse errado, tu deverias ter vindo falar comigo, para a gente ver se contornava essa situação dele, por aí afora, não sei o que, não sei o que. Aí eu comecei a subir o sangue e eu disse, vou ter que dar uma resposta que vai ser agora, eu procurei só alguém mesmo. Ele disse, olha, coronel, eu admiro o senhor, respeito o senhor, eu falei, mas não tem dúvida nenhuma. Só que tem uma coisa, o dia que eu fui eleito, como fui eleito, para administrar alguma coisa, e eu tiver que perguntar, a não ser para a minha diretoria, alguma coisa para administrar,
e tiver que perguntar a outra pessoa de outro corpo filosófico, simbólico, seja o que for, eu largo o meu carro. Porra, aí mesmo que ele não falou, passou 6 meses. Ele era muito temperamental. Mas um dia, lá no Palácio do Governo, nós estávamos numa reunião lá, naquele velho palácio, ele foi com uma maleta dessa, depois da reunião ele presidia a Academia Catarinense Maçônica de Letras, que eu também faço parte. Ele disse assim para mim, eu quero falar contigo. Ela vem mais bronca, ela foi obrigada também, eu acabo saindo da maçonaria para não brigar com essa turma velha. Eu e ele falei novamente, ele abriu a maleta dele, eu vou te dizer uma coisa. Eu te admirava, tá? Achando que eu observado. Porque o maçom tem essa. O maçom se acha melhor que os outros, sabe? O Zelme e o Luke não são maçons. O maçom se acha melhor, vai lá, faz pesquisa. Eu digo, sempre que eu vou fazer uma sindicância, eu digo para a pessoa que eu estou sindicando. Nós temos a petulância de achar que o outro que vai entrar não é tão bom quanto nós. E eu afirmo para eles que não é bem verdade isso. Que nós também temos pessoas ruins e que não somos tão bons assim, mas é o ritual da maçonaria da entrar. Aí ele disse, olha, às vezes tem gente que joga. Não, eu não quero entrar nesse debate, não. Mas eu tenho críticas. Tem. Algumas críticas, tá? Eu sei que tem. Dos leitores de maçonaria. Mas, não, vou completar só e aí. Completa, porque eu não sei quanto tempo nós temos. Vamos fazer uma maçonaria depois para nós entrevistarmos. Esse pode até contar. Aí você fala, depois pode contar. Não, mas aí ele assim para mim. Eu tenho esse documento aqui. Esse documento eu encaminhei para o soberano, o grande comendador do Rio de Janeiro. Não é aqui. Não é aqui. Esse documento eu botei no quarto, estava comigo, ele morreu, mas estava comigo. Então, são coisas que a gente passa pela vida, às vezes não valeu a pena, não valeu a pena. Esse homem morreu. Já deu. Já morreu. Deixa outra aqui. Não sei se Bom, ele sentiu o acadêmico é uma reminiscência muito interessante, tudo isso, mas acho que nós podemos agora voltar ao Madeira. Tá? Perfeito. E o Madeira já, como ele está iniciando, vamos ver aí o repositório heráldico do Madeira, que já chega, que começa lá no 1290, né? No ano de 1290, que nós estamos vendo ali, no ano de 1290. Nós vamos continuar vendo um pouco da história dele. Estamos começando a falar na família, por isso que eu levantei a origem do nome dele, que está consignado ali no estudo heráldico, que está ali fixado na parede, onde retroage até o distante ano de 1290, o início da geração do nome Madeira, né? Que é muito importante sempre a gente fixar. Madeira, mas contasse até agora, onde é que tu nasceste, essa coisa toda? Não, só com a questão depois. Isso eu encontrei, Madeira, não tem nem depois, eu encontrei, não sei se tem. Não fizesse a pesquisa, né? Não, Porque hoje tem hoje já na internet, Madeira, talvez até. eu fui saber a minha, depois deixei de saber porque era um Silvio Souza da Alemanha, a minha origem, então, fala por aí para. Se Madeira aí, Daqui a pouco é ladrão, né? Tu estudasse aonde, Madeira? Curso primário, onde é que tu fizeste? Grupo escolar Lauro Milha. Lauro Milha. Diretor, professor Osvaldo Cabral. Osvaldo Cabral, né? Não, o pai. O pai do Osvaldo Cabral. Osvaldo Cabral. A primeira professora, dona Maria. Paiva, né? O Emílio? Não, naquela Marechal Guilherme. Marechal Guilherme, da CR. Isso. E o ginásio? A dona Nena. A do grupo foi a dona Mariazinha, dona não sei o que lá, não me lembro. O segundo ano foi a dona Carmen Ramaz, a terceira a dona Emília Bosch e no quarto ano também a dona Emília Bosch. Sim, Emília Bosch. O que ela era daquela que era do imposto de renda? A Bosch? Emília Bosch? Foi nossa professora lá. Irmã dela. Sim, o ginásio, onde é que tu fizesse? Catarinense. Catarinense. Com bosta, né? Que não tinha. Sim, que ano foi o ginásio? Fui para lá em 1935. Estudasse com o pai do Sérgio não tinha Almeida. condições, como? Estudasse com o pai do Sérgio Almeida? Não foi não? É uma história assim? Lembra do Sérgio Almeida? Lembra o Roberto Lacerda? Eu acho. Não, Madeira? o Sérgio foi teu aluno. Não. Sérgio Almeida foi teu aluno. O pai dele, lá de Lages,
É que estudava na tua época também. Pois é, mas era o Sérgio. Também serve, só É, mas mas Sérgio não é filho. Ele parece que estava um ano na minha frente. Ele estudou com meu irmão, coisa assim, não? Não lembro bem. Ah, Se tu pegasse a turma do Wilson Abrão, Roberto Lacerda, Acho que foi antes deles. por antes deles. Não, do Wilson Abrão não. Hã? Roberto, Não, não. O Roberto, não, do Roberto, o Roberto é um pouco, o Roberto deve estar com 79 agora. É, não, o Roberto foi muito antes. Mas o Nem- Wilson nem- Abrão não, E foi, o Roberto? Hã? o Wilson Abrão foi do teu tempo. Não, eu joguei futebol com o Meu irmão, Piraguaí, Piraguaí. futebol também com o Abraão, o Abelardo Abraão, Ah, com o Abelardo, o irmão dele. Abelardo. Esse foi o pessoal que, Abraão, o Piraguaí. Se tu pegasse depois o científico de 2 anos, né? Não peguei o científico porque não tinha condições de... Ah, não fizesse científico. É. Fizesse escola técnica depois, né? Hã? Fizesse escola técnica, não foi? Não, academia. Academia do Comércio. Academia de Comércio. A escola técnica, eu digo, é a Academia de Comércio. Academia do academia. Comércio. Aham. Academia de comércio, que não tinha condições de eu trabalhar preciso buscar pele. Aham. Então, algo interessante para mim era seguir a carreira de comércio, então, contabilidade, computador, ciências econômicas, então, fiz toda essa carreira. Depois, muito mais tarde, somente por causa do Piraguaí, o Zeno, O Zeno passou aí agora há pouco. o Zeno, É. não, Foi dentista, claro. Não vi se ele passou aí. Foi. É, né? ele passou O Zeno, aí. eu me dei muito bem com o Zeno. Passou, eu vi indo pra lá. Ah, Até ia chamá-lo. Faz Você tempo. não fala com ele. poxa, É, como? Zeno Barbosa da Silva. Barbosa, É. Zeno Barbosa, tem outro nome. São três. Trabalhou, ganhou dinheiro. É o Piraguaí está com 76 anos. E o Piraguaí e o Zeno que me fizeram ir para o E os doutorado. dois trabalhavam Quer dizer, na Secretaria da Fazenda. Os dois, É. o Zeno trabalhava, a minha mãe também trabalhava na O Secretaria Zeno da sempre com Fazenda. aquela manha dele, foi. Maneiro, né? É. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Tu fizesse academia, consequentemente, tu fizesse o técnico de contabilidade. Naquela época não era Não era técnico, era habilidade. propedêutico. Propedêutico. É. Bom, Depois rapaz, tinha o contador. Não, mas tu tirasse o ginásio lá no Catarinense, então tu ficava... Não tirei, não cheguei a tirar. Ah, não chegasse... Ah, tá. Aí Porque me veio... cortaram a bolsa. Ah, Viu? tá. Me Por isso que eu cortaram a pergunto, bolsa porque e- depois tinha o vestibular. E naquela época era farmácia e odontologia. E Não, mas antes. Não, já era farmácia e odontologia. Não, mas ele já. Não, ele fez depois. Não. Ele fez depois do encerramento do Politécnico, foi em 1932. 32. Mas ele já estava em 35, né, Madeira? Pois é, aí já era o curso de farmácia e odontologia. Não. Não. Porque tinha foi mais, criado- Não. Só tinha Mas 2 cursos aí. 46. Só tinha, 46, só tinha foi 2 fundado. cursos aí. Era contabilidade Contador e ciências econômicas. e agrimensor. Pois é, mas então Olha a só, odontologia tu fosse fazer bem depois então. Ah, bem depois. Muito tá. depois, Não, é mas por fiz isso que eu ciências. pergunto. Ah, Mas mesmo assim, tu fizesse Eu antes de trabalhei economia. 10 anos Tu com fizesse cartão. antes de economia. Antes de economia. Foi. Antes de fizesse economia. É. Mas naquela época para fazer odontologia, quem terminou a contabilidade, curso técnico de contabilidade, né? Ele não podia fazer o vestibular. Não, Podia. fazer. Não, Só podia. que sim, Veio Tinha uma que lei. fazer, não, ele tinha que fazer uma adaptação. Veio uma lei que Eles equipararam terminou os dois. O curso de contador podia. Mas mas isso foi depois. Antes tinha que fazer é por isso que eu não foi fiz. depois. Eu me lembro Eu não que fiz curso superior nenhum, foi? É. Né? De fazer direito, Eu mas me não lembro podia disso. por Eu isso. terminei Só o quando, mas dessa contador lei em demorou. 45. Foi quando eu Aí peguei. já era, aí já... É. Não, mas em 45 ainda não tinha essa lei não. Pode ter- Não devia ter, porque o 46 fez o primeiro vestibular. É, porque eu sei que eu estava no Rio de Janeiro para fazer o curso de Não, é, medicina. é. 41, não, E 47. isso já lá pelos idos de 48, 58, 59, 48. tinha que É, fazer eu não fiz uma direito, adaptação. A força É, do eu não 48. É, Então. 48. Então, quando fazia vestibular, a gente fazia 2 vestibulares. É. Aquele e o outro. Aquele é, da adaptação. eu tive que Depois de fazer. fazer vestibular, todo Isso, olha, isso demorou pra valer, foi até Eu fiz 60. esses 2. Bom, É. tá na Eu estava pergunta. perguntando para ele como é que ele ascendeu à universidade. Ah, tá. Como é que Então, ele chegou à universidade? Tá. Então está dando essa explicação. Ele fez primeiramente o curso que era no Instituto Politécnico, o Politécnico não existiu mais e ficou essas unidades isoladas, não é isso, Maria? Ó, 2 faculdades. Eu me Aí lembro eu que fiz isso aí já ciências Não era econômicas. faculdade ainda. Não Era faculdade. Não curso se de chamava faculdade. Não, ciência econômica era faculdade. Depois, mas foi criado mais tarde. Foi criado mais tarde. Aí era como é que ele chamava? Eram 2 cursos. Era o curso de
contador, não é isso, Matheus? Podia fazer ciências econômicas. Contador, e o curso de agrimensura. Mas quando tu fizesse a faculdade, quando tu terminasse, quando tu entrasse no curso de economia, já era a faculdade de economia. Não era ainda. Porque o Marreco fez isso, o Valério fez isso. Academia de Comércio. Depois, Era ciência econômica, mas era faculdade. não era faculdade. Não era faculdade. A faculdade só criou-se depois, bem depois, em 45. Não era universidade. Não era faculdade. Era, Universidade não era faculdade. Vamos ver se o Madeira tem recordação disso. Academia. Não, era a faculdade de ciências Era econômicas. assim. Não, mas foi depois. Não, eu fiz. Eu fiz. Eu me lembro que eu fui o segundo a fazer eu me faculdade de lembro ciências que o econômicas. meu pessoal fez. Mas em 35 já era faculdade de ciências econômicas? Nem Quando existia, eu fiz, nem existia essa instituto de ciências econômicas, era de contabilidade, e depois foi... Não, ciências econômicas. Não, ciência econômica. Porque os técnicos... Então era a faculdade de agrimensura também. Isso aí é do Instituto Politécnico. Isso aí eu tenho. Não, mas o curso de agrimensura continuou. Mas como curso de 2 anos e a faculdade de Ciência Econômica já eram 3 anos. Não, tá Sim, pegando mas meu foi café, depois, meu corrente estava lá É na só sala. pegar o diploma dele. Não foi em 35. Não, Foi? Olha, eu trouxe o livro de vocês, mas eu devia ter trazido do Instituto Politécnico. Eu consulto... Mas eu acho que isso é... só menos de Não, mas é só por curiosidade. Mas diz quando termina o Politécnico. Tem Vamos ver se a gente consegue absorver o máximo possível das Não, Não, gosta da limitação do tempo também. Não, então tá. Então eu quero fazer uma pergunta. Por que fazer economia e depois fazer odonto? Foi a tua pergunta? Eu não perguntei assim. Eu perguntei de uma forma mais lírica, tá? Mais lúdica, tá? Brincando mais. Gloriada, né? Mais no sentido de o Madeira mostrar a transição dele, como é que ele fez essa transição do curso. Lógico que ele já deu uma justificativa muito boa dizendo por que ele fez economia, foi contabilidade, porque já tinha um emprego de contador de empresário muito conhecido, de ganhar um salário muito bom naquela época, etc. Porque o Scarpelli era um dos maiores empresários aqui, pelo menos de Florianópolis. Então o Madeira... A casa eu comprei naquela época, com o Scarpelli. Eu comprei com o Scarpelli. Com gratificações, por isso, realmente Scarpelli foi um cara que pagava bem. O dele, né, que é uma pessoa... Né, a pessoa de confiança dele, ele dava apoio, ele deu apoio, e eu consegui comprar uma casa com o Scarpelli, Madeira, gratificação, comprei a tua casa, findona tanto, ele deu cheque. Eu devo pagar a metade da casa na hora com esse cheque. R$1.000 ainda. Então ele teve uma motivação muito boa, Madeira, porque ele estava como contador, já contador licenciado, né, já legalmente como contador, então ele pôde complementar os estudos dele para aperfeiçoar e ficar mais, e valer mais no mercado de trabalho, evidentemente. Aí eu sei essa minha pergunta e entra a tua pergunta, o que é que fez ele estudar odontologia? Aqui na mesa redonda, ela é redonda mesmo, do Werner, que está aqui agora numa substituição, não é isso? Não, mas Pronto, Madeira. Eu perdi o que você está falando, era sobre... Nós estamos falando da transição da economia para a odontologia. Desliga um pouquinho. Dificilmente eu podia fazer por causa dos horários. E o Scarpelli, viu, fez questão que eu tirasse os ciências econômicas. Isso foi dele, entendeu? Que eu entrava de manhã, entrava à tarde e saía mais cedo para fazer. Isso ele, mas não quis. Era à noite o curso, né? Como? Era à noite. Era de dia e de noite. Era de dia e de noite. Por sinal, excelentes professores de direito, que nós tivemos lá, aulas às 7 horas da manhã, professor lá. Nunca me lembro de ter faltado, eu faltei, mas me lembro de ter faltado professor de direito. Essas aulas não eram dadas por professores de direito. Então, bom, aí começou a história, eu trabalhei muitos anos com Scarpelli, mais de 10 anos, depois continuei abrindo o escritório de contabilidade, essa coisa toda. E aí o Iraguaí era muito amigo nosso, e o Zé. Enquanto eles não me levaram para fazer vestibular de odonto, não teve jeito.
Inclusive, fui para lá sabendo muita coisa de odontologia, fazer estação, como é que pegava o próximo, porque o Zé, você já disse que não foi entrar um paciente lá, ele ia contar, desde que o paciente entrou, botar o guardanapo, abrir a boca, anestesia, botava a seringa, botava... Então, não teve jeito, madeira e coisa, e o Pira também, depois que ele já levou o Pira também, né? Aí que me levaram. Os dois foi que realmente me levaram para a odontologia. Porque realmente foi bom, porque eu gostei dessa coisa toda. E daí para o magistério, Madeira? Não, deixa eu contar um detalhe antes de chegar lá. Que enquanto Madeira era estudante, eu estava 2 anos na frente do Madeira, não é isso? Então, quando eu estava no 3º ano, ele estava no 1º ano, nós fomos sócios do consultório que ele montou no escritório de Piraguai também. Piraguai também. Ah, o Piraguai também. Porque o Piraguai estava no outro ano. Então nós fomos sócios do consultório. Então, trabalhamos ali, né, Madeira? No escritório dele. Ele fez o negócio, nós trabalhamos clandestinamente. Isso foi em 1953. Você formado em 54. Eu formei em 54. 53, 54. Aí a coisa melhorou porque tinha um formato. 53, 54. Então, Eu fiz mais foi da 54. turma do Valério, a turma lá na economia, não? Como? Na economia, não? Foi da turma do Valério, Eu acho que foi antes do do Valério. Marreco. Eles fizeram por aí. Não, foi antes deles. Foi antes dele. Foi a primeira turma. Não, de economia? É? Ah, foi. Ah, tá. Tudo Eram bem. 6 alunos. Não, tudo bom. Eu, o Álvaro de Lima Veiga, o Álvaro Fisch, qual era o outro? Linhares. O Álvaro Schmidt. Linhares? É? Não, Linhares acho que foi depois. Eu não me lembro, mas sei não é o... Lauro, Jauro, um deles, não Hã? Lauro, Jauro Linhares. Jauro Linhares, sim. Ah, o Jauro Linhares, sim, sim. O Jauro Linhares foi amigo meu, aliás, comecei a ajudar no grupo Lauro Miller, junto no 1º ano. Ali foi que eu conheci o Jauro Linhares, inclusive. Entendeu? Ele foi meu colega de grupo escolar. Sim, Madeira. E daí para o magistério? Como é que foi? Bom, para o... Bom, depois que o Carpelli encerrou o negócio, aquela coisa toda, e eu montei escritório. Aí foi quando o Zeno e o Piraguai começaram a fazer que eu fosse para o Odonto. Vai, então, acabei realmente me entusiasmando e fiz o vestibular. Odonto, mas agora estou meio preocupado que eu tenho uma informação lá naquela equipe que eu falei para vocês, que foi comprado de si e que é de 1950 e que foi seu primeira equipe, então não é verdade. Não, é assim, foi isso que nós trabalhamos no Mas clandestinamente. Equipe é? verde. 1950? É, isso é verdade. Da Biatrante. Porque se vocês se formaram em 54, como é que foi em 50 vocês já estavam falando? Mas nós trabalhávamos muito antes. Era charlatão? Clandestino, clandestino. Porque era o Zeno, né? Pô, agora a gente pergunta, vamos colocar, Madeira, vamos fazer essa colocação, como isso é um documento histórico, a necessidade da gente fazer uma colocação temporal e factual também, tá? Factual por quê? Porque baseado nos fatos nós vamos... Por que aconteceu isso? Porque, na verdade, naquela época, o ensino era muito deficiente, tá? Talvez não chegasse a pegar, mas o que é que nós tínhamos a odontologia estava concentrada em 2 cadeiras, não é isso? Primeira cadeira de clínica odontológica, segunda cadeira de clínica odontológica, que eram cadeiras, chamamos cadeiras, disciplinas totalmente teóricas, não tinham noção prática, se aprendia odontologia aonde? No ambulatório que era regido pelo professor Djalma Roslin. Então eles ensinavam a prática odontológica. E essa prática odontológica ensinada por ele era muito fragmentada e muito de pouco tempo. E disputada. Então Chegava um cliente ali... nós tínhamos que complementar, para a gente se tornar um profissional, tínhamos que complementar. E a complementação, como se fazia isso? Ou se ia trabalhar, como antigamente se fazia junto a um dentista no consultório dele, isso se fazia antigamente, tá? Como se formavam os dentistas, a maioria era assim, ou então a gente partia para a iniciativa própria. E assim o Madeira teve a ideia de montar o consultório, comprou essa equipe, essa coisa toda, daqui que arrumasse, aquela coisa toda, arranjasse o local. E passou um tempo, aí nós fomos trabalhar juntos.
para poder aprender um pouco mais. Esse registro é muito importante, porque a pessoa daqui a 10, 15, 20 anos não vai entender. Hoje já não não, entende. Hoje já não entende. Não vai entender esse tipo de procedimento. Ele é um procedimento válido. Ele podia ser ilegal, mas não era imoral, não era nada claro, disso. lógico. Não Era tinha, ilegal mesmo, porque não estava sustentado porque na lei. o jurídico não estava funcionando como hoje. É. Tanto era legal que eu agora recebi uma senhora no meu consultório, mãe de uma paciente minha, que já tem 50 e poucos anos. Imagina a mãe. A mãe tem 80 e poucos anos e ela trouxe a mãe de Porto Alegre. Porque a prima dela é dentista em Porto Alegre e a mãe estava sentindo uma dor num dente, embaixo. A mãe tem uns dentes com 80 e poucos anos. E a dentista nova pegou a radiografia e não viu nada. Disse ela para mim. E a mãe continuou com o dente doendo. Então ela falou para a Valéria, que é a minha paciente, o professor Valéria, estava lá com ela, disse, não, eu vou marcar uma consulta com o Dr. Elmo, que eu sou cliente dele há muitos anos, há 20 e poucos anos, que ela veio para cá, no Rio Grande do Sul, e eu vou tirar essa limpa. Aí eu mandei lá na radiodonto para ter a radiografia do 34. Não, 44. Do 44. E lá na radiodonto, eu peguei a radiografia, vai ter um abscesso periapical. E a informação do profissional lá no laudo fez, claro. Mas eu olhei, olha só, agora vem a história do valor que tinha a odontologia daquela época. Eu olhei o canal, não tinha nada. Tinha um pinozinho, alguma coisa compatível, um pino ou outro material radiopaco, que o radiologista falou ainda, que a gente via bem a 4 ou 5 milímetros na entrada do conduto. De lá para cá não se via a luz do conduto absolutamente nenhuma. E lá tinha uma lesão periapical. Eu digo, tem lesão periapical, não era periodontal. Eu disse para ela está com abscesso e precisa retratar. Mas, doutor, ela fez esse dente tem 50 e poucos anos. E sabe o que é que tinha em cima desse dente? Uma coroa estampada, que eu via, já rasgadinho o ouro, que eu via, isso lamentavelmente, tem que tirar essa coroa para o endodontista poder tentar. Mas o prazo de validade já tinha passado em muito. Passei a mão no telefone e falei com o endodontista que eu mando. Ele disse, não, manda aqui, professor, ele é muito bom mesmo, e eu vou tentar, tudo bem. Aí eu tirei a coroa estampada. Facilzinho, tirei, e quando, por surpresa minha, vi, tinha um pivôzinho ainda debaixo da coroa estampada, inteirinho, pivôzinho pequenininho. Isto que se fazia antigamente. Coroa estampada em cima de um pivôzinho. Aquele pinozinho radiopaco ali, era pino mesmo. Um pinguinho de pino. Tirei aquilo ali, opa, coisa linda. Eu levei lá para a faculdade para mostrar para os alunos, porque ele não sabe nem, não sabe o que é isso. E não é que o rapaz fez o canal? 50 anos depois? É isso aí. Então, era uma odontologia prática, mas odontologia. Agora, Madeira, responde a pergunta do presidente aí, que ele perguntou. Como é que tu chegaste ao magistério, a professor da universidade? O seguinte é que a minha atuação como aluno, não sei porque o Samuel sempre ficou impressionado e gostou. O meu trabalho, a minha atividade na odontologia, tudo isso. E um dia ele me chamou. Mas eu precisava que fosse lá no consultório, queria falar contigo. E ele me convidou para trabalhar com ele. Disse, não, tu deve vir como aluno, teu trabalho aí, a tua atividade em casa, com a família, essa coisa toda, a tua simplicidade, e o teu trabalho, a tua seriedade. E eu quero ver se tu aceitas trabalhar comigo na cadeira. Então, foi assim que eu comecei. Era a coisa que fazia antigamente, né? Eu me lembro como tu começaste. Tá, me lembro. Mas você lembra bem que... Foi o Samuel, foi o Samuel. Samuel. O Samuel estava montando, estava modernizando, porque ele entrou na cirurgia, estava com aquela cirurgia e prótese bucomaxilofacial, né, Madeira? Estava com as duas coisas. Então ele estava tentando dar uma modernização. Foi quando Madeira entrou nessa época. Que foi... Não sabe saber disso, que tivemos lá o nosso capítulo. Cristo foi em que ano? Isso deve ser 54, 53. Foi mais tarde, não estavas formado ainda. Eu te formasse em 58, né? 57? Não, formei em 56. Formasse em 56. Só 54? Não. Isso que tu entraste como professor foi mais tarde. Não, eu digo o consultório. Não. Então foi isso.
não, o consultório sim. Não, a pergunta é quando é que tu entraste para o magistério? Logo depois que eu formei, foi 56. 57 para 58. 58 para entrar. Foi na época que nós estávamos reformulando. 58. Nós estávamos reformulando, porque nós saímos numa crise, sabe, Elmer? Nós saímos numa crise que veio uma comissão com o alvarado do MEC para revisar todas as faculdades. E a nossa faculdade chegou aqui e ia ser fechada. Tá? Aí o Samuel pegou 2 ou 3, eu, o Juarez, o Nelson Laporta, nós fomos nós, para ver o que a gente salvava. Tá? A gente salvava. E, quando nós reunimos, veio o professor Dei, veio o professor Cláudio Melo, eram 3. O outro eu não me lembro qual era o outro. Tem pessoa que era do Rio Grande do Sul. Então, eles vieram para fechar, e era para fechar mesmo. Tá? Aí nós nos reunimos com ele, me lembro até foi no restaurante, nos reunimos no restaurante, uma conversa no restaurante, não. E nós pedimos um voto de confiança. Eles nos deram um voto de confiança, nos deram 1 ano. O Gaspar de Fortaleza. O Gaspar de Fortaleza, isso mesmo, que era professor de prótese bucomaxilofacial. Aliás, um homem brilhante, já morreu. Tá? E então, pedimos 1 ano para a gente fazer, eles nos deram essa coisa. Eu me lembro que eu redigi a exposição de motivos justificando a modernização da faculdade. Eu não tenho esse documento, é pena que eu não tenho esse documento. Por isso eu digo, eu fico sentido que fizeram aquela menina que era chefe de departamento, fez uma homenagem, fez uma homenagem para todo mundo por causa da universidade. Maria José fez de todo mundo, que eu fui na hora convidado como presidente da academia. Outros não se lembraram do meu nome, pô. Não? Não, homenagearam gente que não teve nada com muito isso. nova no contexto. Gente que não tinha nada com isso, que não fez coisa nenhuma, pô. Eu redigi aquele documento, Samuel não botou nenhuma vírgula ali, eu fiz tudo direitinho, o documento, esse documento foi aceito no Ministério, tá? Aí, com isso aí entrou. Eles iam fechar mesmo, vieram. Então aí entrou. Aí entrou. Já pegou o meu curso no também. Governo, aí entrou. A minha entrada também já foi. Ia Entrou fechar. no governo do Jorge Lacerda, tá? Então, era a campanha do 1 milhão, isso está registrado no nosso livro, a campanha E nem menos do 1 um tostão. Queremos 1 milhão e nem menos um tostão. O Jorge Lacerda era um homem muito assim, ele era um intelectual, era um homem muito preocupado com a educação, aquela coisa toda, e só tinha, na verdade, só tinha 2 cursos, 2 faculdades aqui, 3 faculdades em Florianópolis. Faculdade de Direito de 32, depois Faculdade de Economia e a Faculdade de Farmácia e Odontologia de Santa Catarina, todas elas particulares, inclusive a Faculdade de Direito só foi federalizada muito mais tarde. Então ele não queria perder uma faculdade. Então essa campanha do tostão, queremos 1 milhão, nem menos um tostão, para equipar a faculdade. Então comprou-se aquele prédio ali da Estevo Júnior, e se fez a sala de aulas, tirou-se a sala de aulas e comprou-se com 1 milhão, comprou-se, equipou-se aquilo tudo ali. Aí veio a comissão, tá? A comissão veio, achou razoável, deu uma série de sugestões, aí criou-se o anatômico, lembra, Madeira? Não, e viu a diferença. Quando eles pegaram, aí era aquele prédiozinho e com isso aí, começou a vinculação do professor Dei com Florianópolis. Da vinculação do professor Dei com Florianópolis que surgiu o professor Doraci. Mas, na verdade, não foi o Doraci que entrou aqui diretamente através do Lauro. Não, foi através do professor Dei, tá? Professor Dei, tá? Chegou aqui e o professor Dei, então, mandou o Doraci como uma pessoa expert em educação naquela época, tá? Que naquela época eles traziam alguns professores para Fortaleza, eles tinham trazido o professor Giebel dos Estados Unidos para o Giebel, tá? O Porto Alegre trouxe o professor Heralski da histologia, então pegou-se todos esses cobrão, aí nós começamos a iniciar a segunda fase da odontologia, não a terceira. A terceira fase foi a federalização. E depois teve a 4ª fase com a reforma universitária. Né, Madeira? Então, dessa época. Ia ser fechada. Ia ser fechada mesmo. O pessoal não se lembra desses documentos, desses acontecimentos. Foi aquele voto de confiança. Aquele voto de confiança. Foi feito no restaurante. Eu não me lembro, eu tenho a impressão que foi no restaurante do hotel, aquele hotel que tem na Felipe Schmitter, Lux.
Hotel Lux. Lux e o Majestic. Não, era Hoje, no, o Majestic. no restaurante do Hotel Lux, que na época Restaurante do Lux. era o hotel mais de primeira linha, que é o hotel mais sofisticado ali. Eu me lembro até que o professor Claudio Melo queria um sorvete, que ele era apaixonado por sorvete, arranjar um sorvete, arranjar um sorvete, porque naquela época não tinha essa facilidade de freezer, não tinha sorvete, então você arranjou um sorvete todo. Então assim, Madeira, tá? É a história. Bom, da tua vida acadêmica, eu pergunto a ti, qual foi o fato importante na tua vida como dentista, como Vida professor, profissional. que marcasse de fato na odontologia de Santa Catarina? Ou para ti, claro. Eu não tenho assim um fato Foi esse? específico, porque para mim parece que tudo participou dessa desse resultado meu. Não teve assim, cada caso para mim sempre foi um caso importante. Apenas o que marcou muito mesmo na minha profissão foi quando eu fiz um lábio leporino bilateral, que ninguém quis fazer em Santa Catarina, isso eu tenho toda a documentação, bilateral, né? E eu vinha fazia inclusive no hospital militar, o hospital, o que eles fizeram lá para mim, né? Na minha vida, foi uma barbárie, porque onde eu podia operar, trabalhar de graça, fazer as coisas, e que tinha todo o apoio disso, lá do hospital militar, dos profissionais, médicos daquilo, foi uma coisa impressionante. E veio esse lábio leporino bilateral, eu tenho as fotos, uma coisa impressionante. E estava lá, ninguém no estado conseguiu. Aí o comandante lá, o coronel, não esqueço agora o nome dele. Diretor médico. Diretor médico. Diretor médico. Esqueço o nome. Não importa. Bom, É relevante. E eu trabalhava na Serra. Fala lá com o doutor Madeira, que ele estava ali, eu operava outro lá, mas... Aí peguei e fui para lá. Então, para mim, foi o meu sucesso, a maior coisa que eu fiz na odontologia foi esse lábio leporino bilateral. E tem a documentação toda, o resultado, né? Deram toda a atenção no dia que fui operar, o que tinha de anestesista, de médico do exército, tudo lá, dando apoio, foi uma coisa impressionante. Viu? Rodear lá, foi até 3 e pouco da manhã, a única coisa que pediram, se eu podia começar a operar depois da 1 hora. Não tem problema. E realmente estava lá, médico, anestesista, tudo dando todo o apoio, estava assim a sala. Viu? E eu fui para isso. E para mim foi, eu tenho a documentação, as fotos todas. Complementando agora, qual foi a influência do professor Samuel na tua vida? Uma vez que você trabalhou muito tempo com ele? Total. Praticamente toda a minha vida até o Samuel falecer, eu sempre estive ligado ao Samuel. E tudo praticamente do que eu fiz na odontologia está ligado ao Samuel. Isso eu devo a ele toda a vida em vários sentidos, não só na odontologia. Sempre que eu precisei de alguma coisa, eu tinha o Samuel Fonseca. Isso para mim foi uma Acho coisa... muito importante esse registro histórico, né? Porque o acadêmico Samuel foi um dos idealizadores da academia. Portanto, para registrar isso aí como documento sobre histórico. todos os pontos de vista, viu? Muitas vezes que eu precisei, digo Samuel. Agora, exatamente. o El, O aspecto. vamos dar uma reviravolta agora, vamos ver outro aspecto do Madeira, tá? Que a gente já conhece Madeira, a maior parte conhece Madeira, aqui profissionalmente nós conhecemos Madeira, mas na verdade Madeira é muito mais conhecido como esportista, não é? E você como compartilhou com certeza com Madeira nos campos de futebol aí, então pode ter uma visão muito mais clara, tá? Sobre essa atuação esportista do Madeira, que é outra faceta da vida dele, muito importante, né? É verdade. Perfeito. O dia que se eu for objeto de uma entrevista como essa, que está sendo feita com Madeira... Vai demorar hoje, um pouco, vai demorar. Vai demorar. Primeiro os fundadores, né? Exato. Mas se eu for objeto, eu terei muitas coisas para contar. Entre elas, um detalhezinho. No esporte.
eu era acadêmico ainda e o Madeira já jogava no time de dentistas de professores. E eu lá tive a honra, por ser acadêmico já mais maduro, e jogava futebol, sempre joguei futebol, fui convidado para jogar no time de professores. Lá estava o Madeira e outros professores que eu deixo de citar agora porque não são objeto da entrevista. Mas convivemos então já mais amigavelmente, mais fraternalmente, ele como professor e eu como aluno, com todo respeito, mas disputando bola, futebol. E o Madeira, já naquela época, também mostrava ser um atleta, né? O Madeira. Na lateralzinha direita, ele desempenhava o feijãozinho com arroz, né? E jogou comigo lá contra os médicos, principalmente, várias vezes. Depois no LIC também jogamos muito tempo junto. E depois o Madeira sumiu do futebol porque encontrou uma outra atividade no esporte que eu não participei com ele, que não era o meu forte. Foi a maratona. E eu gostaria de saber, Madeira. Só um pouquinho, deixa eu entrar em foco aqui para dizer que nessa equipe que o Madeira jogava de lateral direito, eu era o lateral esquerdo. Exatamente. E o Thelma era o goleiro. E o Elmo dizia, gruda no ponta. Era um carrapato. Eu não jogava, mas o cara a bola dele era ali. A bola, eu não jogava, o cara não jogava. Toda a vida. No calcanhar. Não, inclusive, só fazendo um detalhe aí, teve uma ocasião numa dessas partidas que o cara aí não largava e ele começou a ferrar. Aí tinha aquele grandão, como é o nome dele? Nosso? Aquele aluno. Ah, o Kinabe, que é grande? Não, o outro, O maior. Kinabe? Baraca, tem o Silênio? O Ronaldo. O Baraque. Aquele lá Não jogava, esse não Não, jogava. Ronaldão, como é o nome dele? Que ele saiu, o cara ele se largou lá, ele jogava na defesa. Não, era o Wilson. Essa porrada que deu para o Banac, não. Não, o Banac era o nosso protetor. Não, ele era, não. Silênio Banac, Silênio que jogava Não, era outro. Não, era o Kinabe, que jogou depois conosco, quando ele entrou, era alto, grande, forte, jogou no Figueirense, né? Mas grande atrás? Não, era eu, Diego e... Não? Que ele saiu atrás. Vou passar isso mais. Ele saiu atrás. Aí o tempo todo. briga. Ele saiu atrás do cara, do jogador. Foi lá na terminada do jogo. Pois é, eu estava O lá. cara saiu gritando mamãe. Ele passou a cerca, ele não quis pular por baixo, nada, ele arrancou o sarrafo dessa altura. Não é que ele esfregou, não, ele partiu o sarrafo. Foi Silênio, sim. Hã? Foi Silênio, grandalhão. É melhor nem dizer o nome dele, não, tá? É. Melhor porque uma atitude tão animalista. Mas Silênio, vai sempre o nome dele com Silênio. Ele era Faustão Altão. É. Entre outras brigas que nós tivemos com o pessoal da medicina, sabe muito bem disso, né? Claro. Mas eu gostaria de saber, depois do futebol ali, se desse uma parada também lá no Rio, Quando tu entraste como corredor, assim, que fosse Aí o Madeira, notabilizar. quando você foi o orgulho aqui da nossa comunidade, como corredor premiado aí, internacionalmente, com esses troféus todos que você tem aí, comprovando que você fez, que você foi, tá? E que você é, também não vamos voltar para isso tudo, né? Não, hoje não dá por conta do jeito. Mas o... Então conta alguma coisa sobre a tua trajetória como maratonista e como corredor, não só maratonista, aquele teus piques dos 500 metros, que registra esse fato, um fato muito interessante. Você era conhecido por aquela tua característica do pique dos 500 metros Eu finais. deixei o futebol e passei aí para a corrida, que eles falaram que de guri eu corria. Quando eu tinha 14, 15 anos, só que não projetado, tinha gente boa na época, nessa corrida tinha que faziam aqui, não era a maratona, era a corrida da fogueira e outras corridas. Corrida rústica, né? Principalmente a corrida de fogueira e outras aí, corrida de fim de ano, do dia, como é, de São Silvestre. Essa corrida desde que eu participava, mais ou menos dos 13 anos eu já corri. Claro que não vendeu, tinha gente boa, não tinha assim para faixa etária. Então depois quando começou a aparecer a faixa etária foi quando aí comecei a aparecer, né? As corridas, principalmente velocidade, que o meu forte mesmo era velocidade, né? Na minha categoria, no sul-americano, corri em todos os países aqui da... Velocidade de 100 metros rasos, 200? 100, 200, 400, 800. Mil às vezes.
Não, é 1500. 1500? 1500. 1500. Eu tenho fotos da conta e as medalhas, né? Aí tem tudo lá, essas corridas foram feitas no exterior, tu diz. Isso eu tenho montado direitinho, as medalhas, quando foi, até a moeda, uma moedinha ali, um cartãozinho. Se dá licença, eu pego lá só para mostrar. Depois tu mostra pra gente, não desmontar aqui a mesa. Né? Madeira, tem inclusive uma corrida em Florianópolis que ostenta o teu nome, é isso? Tem. Tem uma corrida. É de... não sei quem... Dia do dentista, né? Não, não é no dia do dentista que era realizada? Não, está no Não, quem calendário faz da isso No prefeitura, né? calendário é o diretor lá da ABO, Eu sei, eu me lembro que É. foi. Foi Cobra, né? Foi Cobra, né? o Cobra. Que montou essa corrida. Tem um troféu aí, pra achar nós passamos o dia todo até Tem achar um o desse troféu. que é que tem dois até, dessa corrida. Agora, no Madeira, nós vimos a vida acadêmica, vimos a vida profissional, a vida esportiva, tá? Agora seria interessante, eu gostaria, nessa parte do meu depoimento, sobre a vida familiar. Sobre a vida familiar. Vocês querem um esquisinho, uma coisa? Não. O Madeira, eu vou dar minha versão, Madeira na intimidade. Tá? Eu tenho a minha amizade do Madeira, é muito antiga, ela começou no início da década de 50. Tá ligada não, né? Tá ligada? Tá. Então, a minha amizade com Madeira, ela já data do início da década de 50. Nessa época nós já trabalhamos juntos. E aquilo ali foi se desenvolvendo, foi crescendo. A tal ponto que ele é meu compadre. Eu sou padrinho do filho dele. Padrinho de batismo do filho dele. Então a nossa amizade chegou nesse ponto. Então, e o Madeira, durante todo esse escorrer dos anos, foi uma pessoa que ele sempre me impressionou muito, porque é uma pessoa que tem uma memória muito boa, tem um sentido de organização muito bem esquematizado. Isso fez com que nós trabalhássemos muito. Eu gostaria de dar a visão dele agora como escritor. Que nós temos muito trabalhos escritos, temos livros escritos, e acho ainda se o Todo-Poderoso, como que é o grande arquiteto, que desejar, né? Eu acho que ainda a gente poderá fazer alguma coisa junto. Eu gosto muito de trabalhar com ele, porque o Madeira, ele é um pesquisador. Eu sou mais um escritor, ele é um pesquisador. Uma pessoa trabalhar com ele é muito bom, que a pessoa precisa de material, aquele material está ali, aquela coisa toda, é só ajeitar. Então o Madeira, ele se destaca como escritor, como memorialista. Então é um terreno que o Madeira, é um terreno que ele tem muito trânsito, ele tem muita fertilidade no campo memorialista, e isso exige uma certa tendência, tá? Não basta só o trabalho, a pessoa tem que ter uma certa tendência para poder então navegar nesse campo da memória. Assim, durante todos esses anos, nós tivemos o privilégio de conviver com ele, trabalhando com amizade, essa coisa toda, e espero então que a gente ainda possa seguir com mais algum tempo. Essa é a nossa visão íntima e pessoal da vida familiar do Acadêmico Madeira. Muito obrigado. Na qualidade de presidente dessa comissão de História da Academia, eu vou encerrar essa entrevista contigo, uma entrevista de vida, uma entrevista de registro, porque muito me honra, como acadêmico hoje, estar ao lado de 3 meus ex-professores, ajudando a entrevistar um outro professor meu. Vocês, eu digo lá para os meus alunos de hoje, nós que ficamos mais velhos, nós pensamos sempre que o mais novo está errado, ou não está tão certo quanto a gente gostaria que ele fosse. Eu digo lá para os meus alunos, se eles tivessem a gratificação de entrar na nossa academia e ver todos nós, ver vocês e todos nós, ao dirigir uma reunião, ver como nós somos espécie em extinção, possivelmente. Porque nós somos tremendamente organizados. O acadêmico Delmo, hoje, presidente da academia, é um exemplo dessa organização, que nós respeitamos, todos nós que convivemos com ele,
enaltecemos esse fato de ele ser uma liderança, mas uma liderança com convicção do que está fazendo. Não é porque é uma liderança imposta. Está fluindo normalmente a gestão de Delmo e nós estamos dando hoje continuidade a esse projeto da memória, do registro da nossa memória, tendo sido interrompido um pouco na gestão passada por deficiências que a própria deficiência financeira da academia nos impõe. E como disse, nós estamos fazendo um registro da história dos homens, dos cirurgiões dentistas que fizeram a história da odontologia catarinense. Poucos farão história, muitos serão os que trabalharão na odontologia. E eu digo sempre para os alunos, você, de 40, 50 que nós botamos cada semestre na rua, talvez se sobressaia. Talvez se sobressaia no contexto da história. Profissionalmente, muitos se sobressairão. E eu fico honrado de dar por encerrada essa entrevista para os nossos hóspedes, né? Para que eles um dia se mirem no que nós escutamos hoje, no que nós registramos hoje da tua passagem pela odontologia de Santa Catarina. Obrigado.